Agora eu tenho aqui teorema no triângulo equilátero. A gente viu ali um caso, né, isolado sobre o quadrado, sobre a diagonal, e agora a gente vai observar como são essas questões que envolvem o teorema no triângulo equilátero, né, que tem dois lados iguais e tal. A gente vai verificar agora. Quando a gente aplica aqui o teorema de Pitágoras nessa questão aqui, né, nós podemos estabelecer também uma relação importante que é entre a medida da altura e a medida do lado. Inclusive, nos primeiros vídeos, até sobre projeção ortogonal, sobre relações métricas, a Pro explicou a respeito disso, né? Então, eu tenho aqui a minha altura, né? A altura do meu triângulo, e eu vou relacionar essa altura aqui, vou relacionar com os lados. Posso, né? Então, um triângulo aqui, eu tenho, na verdade, dois triângulos. E a gente vai estabelecer direitinho. Então, a fórmula estabelecida é o quê? É a altura, olha a altura, igual a lado, né? Lado raiz de 3 vezes 2. Mas para como foi que chegou até aí? É o seguinte. Lembra que a gente sempre vai utilizar, então, no caso, o teorema de Pitágoras para resolver essas questões específicas, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Peguei uma folha em branco aqui para vocês verem. L ao quadrado, ó, tá vendo? L ao quadrado, ó. Então, tá aqui, L ao quadrado, igual a altura aqui, ó, né? Ao quadrado, mais esse daqui também ao quadrado. Por quê, Pro? Porque tem aqui L sobre 2 e aqui também tem L sobre 2. Então, L sobre 2, ó, ao quadrado. Aí eu vou resolver, ó. Já que se trata da altura, né? Então, a altura tem que vir pra frente. Então, altura igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre... que eu multipliquei, ó, L vezes L ao quadrado, 2 vezes 2, 4, certo? Aí fica H ao quadrado igual, aqui, ó, 4 vezes L, 4L, 4 menos 1 vai dar 3, né? Então, fica 3L ao quadrado sobre 4. Como isso daqui, já expliquei também que a gente vai fazer o quê? Colocar dentro da raiz, da belíssima raiz. Aí fica 3L ao quadrado sobre 4, né? Eu corto, ó, L com L, fica H igual a 3L, peraí. Igual a 3L, ó. 3L nada, porque se eu cortei já o L, né? Então, ele vai sair. Vai ficar... Cortei o L, 3. E a raiz quadrada de 4, no caso aqui, vai ser 2, né? Então, fica... A raiz fica só em cima. Deixa eu só apagar aqui que essa raiz tá feinha, viu? Tá feinha. Pronto. E o L que eu cortei, ele fica aqui na frente, ó. Então, vai ficar assim. H igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, essa formulazinha aqui da altura, nós vamos utilizar bastante, viu? E como vocês observaram, aqui eu fiz a demonstração de que veio do teorema de Pitágoras, tá bom? Lembrando, gente, que no triângulo equilátero, viu? Pra gente ter bastante cuidado pra não se confundir e fazer qualquer altura e tal. Tem até alguns probleminhas aqui. Vamos determinar a medida H da altura de um triângulo equilátero de lado 20. Então, aqui ele já dá o lado, né? Como a questão, a formulazinha é altura, né? Sobre a altura igual a lado vezes raiz de 3 sobre 2, né? Sobre 2. Então, se a gente já tem o lado, eu só vou substituir aqui.
A altura igual, o lado é 20, 20, raiz de 3 sobre 2, né? Se você observar aqui, você pode cortar, ó, 20 por 2, né? Então, vai ficar a altura, 20 por 2 vai dar 10, 10 raiz de 3 centímetros. Então, a altura do meu triângulo nada mais é do que 10 raiz de 3. Então, essas fórmulas aqui, você só precisa aplicar no que a questão está direcionando, né? Então, é muita interpretação, você analisar direitinho, pegar os dados direitinhos e substituir, tá bom? Em se tratando da altura de um triângulo equilátero, mede 9 centímetros, determinar a medida do lado. Aqui, ele já deu a altura e ele quer saber quanto, né, mede o lado do triângulo. Então, a gente vai verificar aqui, vai utilizar a mesma forma. Qual é a formulazinha? Vou botar aqui pra gente continuar lá. H igual a lado vezes raiz de 3 sobre 2. Essa é a minha formulazinha, né? Então, se ele já me deu a altura, eu vou substituir. Onde tiver H, eu vou colocar quem? Vou colocar o 9 centímetros que ele diz. Né? A altura vale 9. Igual, né? A L raiz de 3 sobre 2. Aqui você pode fazer o seguinte, ó. Né? Pode ser? Pode. Então, vou assim. Vai dar 18, né? 18 igual a quem? 18 igual a L raiz de 3, né? L raiz de 3. Mas a gente já sabe que a variável tem que vir pro primeiro membro, trocando sinal, etc e tal. Então, a gente vem aqui, L raiz de 3 igual a 18. Vou isolar aqui a minha variável, L igual a 18 sobre raiz de 3. Eu já sei como tem que usar aqui, vai ficar 18 raiz de 3, né? Vezes, ou sobre, raiz de 3 elevado ao quadrado. Cortei. Eu tenho isso daqui, né? Ó, 18 raiz de 3 sobre raiz de 3 elevado ao quadrado. Cortei esse com esse, aí fica 18 raiz de 3 sobre 3. Aqui dá pra dividir, 18 por 3, que vai dar, a folha caindo aqui, que vai dar 6 raiz de 3. Então, o meu lado vale 6 raiz de 3 centímetros, viu? Então, aqui, nessa questão, ele já tinha encontrado a altura. O que eu fiz? Só substituir a altura na formulazinha, certo? Nesse outro aqui, ele queria saber a altura. Então, a gente só substitui na fórmula. Substituiu na fórmula, encontrou o resultado, tá bom? Beijinho.